Zip Zap! Começamos o nosso programa Zip Zap e como nós anunciamos a semana passada, hoje nós vamos mostrar um pouco da festa mais brasileira, o Carnaval. Vamos mostrar um pouco do Carnaval de Viçosa, mas antes nós vamos passar pelas questões sociais. Nós vamos conhecer a realidade cigana. Zip Zap está no ar. As diferenças sociais são um problema do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Eu vou conversar agora com Bernadette Lage Rocha, que é articuladora de direitos humanos, e vamos falar um pouco sobre a causa cigana. Bernadette, o que te levou, o que te despertou o interesse pela causa cigana? Bom, eu trabalho com direitos humanos há quase 30 anos, né, nessa área social, há muito tempo, sempre como voluntária. Há 9 anos atrás, eu vinha de Belo Horizonte, nós passamos com o carro assim, perto de um acampamento na estrada, um acampamento cigano. E eu achei aquilo lá tão, assim, estava com tantos, assim, tão velhinho, tão estragadinho as lonas e tudo, eu falei, gente, o que está acontecendo com eles lá dentro? E tive vontade de ir até o acampamento para conhecer a realidade deles um pouco, ver, né, o que poderia ser feito por eles, se eles estavam realmente precisando de alguma coisa. Chamei a Zilda, né, esposa do Petrônio, do jornalista Petrônio, e ela foi até lá comigo. E quando eu cheguei, que eu vi o que se passava lá dentro, eu fiquei muito preocupada. Eu vi muita gente em sofrimento, eu vi crianças fora da escola, eu vi adultos precisando de remédios comuns para pressão, que todo mundo tem, inclusive com projetos do governo, eles não têm acesso a nada. E eu comecei, então, a ir até lá, ela foi comigo uns tempos e tudo, e a gente, né, comecei a me inteirar da situação. Bem, então nós vamos conhecer essa realidade cigana, numa visita que nós fizemos com a Bernadette Lage e o Dr. Glauco Rodrigues, defensor público, numa visita que nós fizemos ao acampamento cigano, numa cidade perto daqui. Bem, vamos conhecer um pouco, então, dessa realidade e a busca da cidadania. A gente veio fazer uma visita a essa família, e que é uma representação do que acontece com a etnia cigana no país. E a gente levou pela primeira vez o problema, né, a demanda do povo cigano no Fórum Mundial de Direitos Humanos. E foi muito bom. Na verdade, pela primeira vez, os povos ciganos foram incluídos em políticas públicas. Bolsa Família, Bolsa Escola, estão sendo agora atendidos pelo SUS. Vão passar a ser atendidos pelo SUS, né? O governo conseguiu, né, esse ganho para a etnia, que são quase 1 milhão no Brasil de ciganos. O grande problema desse segmento étnico é a aceitação social, porque nós estamos trabalhando com famílias que são vítimas de racismo, de preconceito, de uma forma dolorosa. As crianças, por exemplo, elas vão na escola, até elas serem aceitas na escola, é uma dor, é difícil demais. Quando elas começam a interagir, a se integrar na escola, a comunidade, às vezes, pressiona as autoridades para retirá-los da cidade, porque vai acontecer isso e aquilo, aquela série de preconceitos que todo mundo já sabe do que se trata. E as crianças, as famílias têm que sair. Então, isso é um problema muito grande. Nós perdemos gerações de crianças ciganas. Eu já encontrei com meninos, adolescentes, com crianças inteligentíssimos, que seriam força de contribuição para a sociedade muito grande e que a gente está perdendo essas crianças por causa do preconceito. A gente está com o caso aqui, por exemplo, essa jovem senhora, ela deve ganhar a criança agora dentro de uns dias, mais ou menos 3, 4 dias, e ela não tem documentos, né? Ela só tem a certidão de idade, mas ela não tem documentos até para ela ser aceita no SUS. E que, inclusive, eu tive uma surpresa com uma cigana falando assim, vocês que são os brasileiros. Como? Como nós que somos brasileiros? Brasileiros somos todos nós. Eles também nasceram no Brasil, eles também estão amparados pela Constituição. E nós temos que estender isso a todas as pessoas que fazem parte dessa nave chamada planeta. Aquela dali ganhou o Samuel aqui em Viçosa, não tivemos problema nenhum. Porque uma variadora lá do Palaucão, que, né, arrumou a papelada para ela. E o irmão meu, o Jorge, minha Nossa Senhora Aparecida, quando a menina, para fazer cesárea, pediu 2.500, velho, sem ter.
Aí nós juntamos dinheiro, uai, senão ela morria. Ia morrer com o neném na barriga, uai. Aí juntei, cada um deu 200, outro deu 500, aí juntei. Paguei no hospital. Uma coisa que eu nunca vi isso na minha vida, uai. E nós entramos no armazém, olha pra saia, já vem 2, 3 pessoas acompanhando. Aí nós falamos, uai, moço, o que foi? Nós não somos ladrona não, uai. Nós temos residência. Somos ciganos, mas não somos ladrão não. Aí tem hora que nós deixamos a compra lá e vão saindo. Só dia até, né? Aí nós chegamos no lugar da minha nora. Aí bate, aí corre tudo. Aí nós ficamos assim, meu Deus, como é que pode, meu gente? Nós somos gente também. Por que você acha que o povo pensava isso? Por quê? Uai, não sei não, né? Até hoje, uai. Às vezes, chega aqui, moço, me empresta os que você deu cigarro, eu que sou já idosa. Aí olha pra minha saia, argum, né? Olha pra minha saia e corre. Falou, meu Jesus, volta cá, moço, por favor. Chega aí, tem algum que volta. Ô, dona, a senhora me desculpa. Eu falei, chega aqui, meu filho, nós estamos mamando também, mãe. Matias, eu queria que você falasse, você é um jovem, e como é que é essa vida cigana jovem? Ah, rapaz, essa vida é meio difícil. Porque até, não é o cigano velho que tem preconceito, até a gente novo tem, quando vai sair na rua, ou mesmo com sou autônomo, para vender as coisas, até é difícil é. Quando a gente já conhece que já é cigano, por causa do palavreado, do sotaque da gente, vai oferecer alguma coisa já sai correndo, não tem como não. Eu já fui no lugar para vender um negócio que eu vendo, uma mercadoria, eu chego, encostei o carro, o homem correu. Depois chegou outro vendedor que não era cigano, compraram quase tudo do carro. Aí eu saí meio aborrecido, tentei ir embora para a barraca, mas como eu ando demais e a minha esposa fica mais na barraca, para mim é mais difícil que eu lido com mais gente, eu converso com mais pessoas. Hoje em dia, um dos problemas que nós temos aí é realmente a formação, né, para o mercado de trabalho, as pessoas precisam, exigem uma formação. Como é que vocês pensam isso? Como é que você lida com isso? Quando eu era mais novo, eu estudei, eu estudei até a 7ª série, eu sei ler, escrever e tudo certo. Né? Mas cigano só, para trás, os pais pensavam que cigano, quando uma pessoa, um menino, homem, entrava na escola só para tirar a carteira de motorista para dirigir, para trabalhar. Pronto, levar os pais, carregar o carro e ir embora em cada cidade. Hoje ninguém está pensando assim, que em Goiabal tem um amigo nosso lá que é policial, ele é cigano. Eu tenho um em Guaraciaba e outro em Goiabal. Para que esse preconceito aí, camarada, eu sou igual a vocês mesmos, carne, osso e sangue, ué, não? Então vocês param com esse preconceito aí e dá mais liberdade para nós, né? Legal. Falou. Nós vamos aproveitar esse momento e conversar também com o Dr. Glauco Rodrigues, que veio aqui entregar um documento para que essa menina possa ter filhos, né, no hospital, seja atendida no hospital, porque nós estamos acompanhando esse trabalho da Bernadette e estamos percebendo que a cidadania é a coisa mais difícil hoje para o cigano, né, doutor? Pois é, coisas que a gente não imagina, né, que sejam difíceis de pessoas conseguirem, como uma carteira de identidade, um próprio cartão do SUS, né, que hoje se exige para todas as pessoas, ou até as crianças mesmo terem o direito de ir para a escola. Isso tudo para os ciganos é uma dificuldade. Você acha que isso está muito ligado ainda à questão do atendimento para ter essa documentação, ou você acha que ainda existe um preconceito da sociedade para essa população? Tem esses dois fatores. Por exemplo, como, né, os ciganos eles rodam, né, pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, né, a dona Valdivina nasceu lá perto de Valadares. Hoje ela está aqui né, próximo de Viçosa. Então, se ela, por exemplo, quiser fazer a sua certidão de nascimento, se fosse nos trâmites, né, ela teria que ir lá em Valadares. Então, quer dizer, para ela é muito difícil. Até porque, né, já se passaram alguns anos e como é que ela vai para lá para fazer esse documento? Então, tem que ter essas situações específicas para garantir essas pessoas esses direitos. Para você ser atendido no hospital, agora você tem que ter um cartão, que para nós é uma garantia de acesso, mas para outras pessoas é um obstáculo. Olha, o Matias estava falando justamente isso, ele acha que essa dificuldade que ele tem, justamente de obter um crédito, de ter um atendimento melhor num sistema de serviço qualquer da cidade,
pelo fato dele não residir, ele não ter a sua cidadania local, vamos dizer assim. Pois é, né, se a gente for pleitear um emprego hoje, tudo que eles vão pedir é o quê? Um comprovante de endereço. Uma conta de água, uma conta de luz no seu nome, ou um telefone. Então, quer dizer, como eles, né, rodam bastante, então, quer dizer, como é que eles vão conseguir esse acesso? Então, o que a gente precisa é mostrar para a sociedade, para o governo, que esse tipo de burocracia não pode ser de maneira generalizada. Para a etnia cigana tem que ter essa garantia diferenciada dos direitos para eles. Você considera que essa tradição ela tem que ser respeitada? Sim, com certeza. A nossa Constituição garante, né, o respeito às etnias, o respeito às tradições culturais. Por exemplo, a Lei de Diretriz e Base da Educação garante que os ciganos eles têm o direito de matricular os filhos na escola pública na cidade onde eles chegarem, independentemente de ter vaga ou ter matrícula. É um direito assegurado exatamente por quê? Porque faz parte da cultura deles essa característica nômade, né? A gente sabe que tem alguns ciganos hoje que são fixos, mas muitos deles, né, inclusive aqui na nossa região, têm essa característica de ser nômades. Então faz parte da cultura deles, eles crescem assim, a gente tem que respeitar. E quando a gente conhece, né, a gente, quando se aproxima, né, eu vi o Matias falando, as pessoas fogem ou evitam até o contato, né, quando na verdade é o contrário. Né, a gente vê os valores deles, a cultura. Com certeza a gente aprende bastante e a gente começa a pensar, né, na nossa vida. Algumas coisas que para a gente é tão simples, tão fácil, para outras pessoas tem uma dificuldade em conseguir. Instigado mesmo pela Bernadette, a gente, né, como defensor público, viemos aqui para assegurar, né, que a nora da dona Valdivina, a esposa do Matias, ela tem assegurado esse acesso à saúde, né, porque ela está grávida já com 9 meses e ela não pode simplesmente ter negado o acesso à saúde porque não tem o cartão do SUS, ou porque é menor de idade, ou porque só tem a certidão de nascimento e não tem mais outros documentos. Não só dela, como a criança, né, que vai nascer, para que ela possa já, de uma vez, já ter a sua certidão de nascimento, já possa ter aí esse reconhecimento formal do Estado. Bem, gente, como a gente viu aí, a vida realmente não é muito fácil para esse povo, não. Bernadette, por que esse povo não se fixa, não compra sua terra e não fazem aí a sua própria comunidade? Olha, o que a gente percebeu nesses anos todos de luta com eles, que o maior inimigo do povo cigano é o preconceito. Nós tivemos em Brasília agora, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, e um senhor de São Paulo, falando o seguinte: a gente pode até lutar e conseguir dinheiro para comprar um terreno. Quando a gente tem o dinheiro para pagar e fala que é cigano, o tratamento é outro. E se a gente conseguir comprar um terreno, os vizinhos começam a implicar, as pessoas vão, e a vida fica um inferno. Então, gente, nessa luta toda, nesses 9 anos, o que a gente percebeu é o seguinte, que o maior inimigo do povo cigano é a intolerância, é o desrespeito. Então, a gente tem essa luta muito grande para fazer com que as pessoas entendam que tem que abrir mão daquela história toda que os avós contavam, que o cigano rouba criança, que o cigano é perigoso. Entender que eles são pessoas iguaizinhas a gente. Tem problemas dentro, sim, como todo mundo tem aqui. Nossas famílias também têm problemas. Eu concordo com você, Bernadette, com relação à questão do preconceito. Eu acho que o preconceito realmente é um grande obstáculo para que nós possamos atingir a igualdade dos direitos na nossa sociedade. Nós vimos aí, nesse bloco, a questão do cigano. Nós vimos um caso, que foi a questão do nascimento da Sofia, filha da Liliane. Mas outros problemas, como a Bernadette tem falado aqui, são muito graves com relação a esse povo. Bom, no próximo bloco a gente já entra para a festa, vai para o Carnaval de Viçosa, vai para o Carnaval da região, porque a festa continua. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Zip Zap!
Zip Zap! Bem, é isso aí, Ilha de Edição, aquela correria para o programa entrar no ar, segundo bloco do programa, agora é Carnaval, Carnaval de Viçosa, que está precisando de melhorar. Bom, tem muita gente aí querendo, a gente vai ver isso, a turma foi para a avenida, 5 escolas na avenida, a gente vai ver isso com os comentários do Paulinho Real. Olha, Carnaval começa, é na quarta-feira de cinza, é o ano todo, as escolas têm que começar mais cedo o trabalho para a coisa ficar melhor. Bom, vamos ver isso aí. Essa escola de samba foi a primeira escola de Silá, do Bom Jesus. Realmente a escola que deixou muito a desejar, porque a gente esperava que, devido ao tamanho do bairro, a gente esperava que viesse muito mais componentes, e pelo que a Liga investiu na agremiação, realmente deixou muito a desejar. E não tem como, inclusive a gente nem sabe nem o enredo que veio, porque sinceramente nós não entendemos o desfile do Bom Jesus. Essa aí é a segunda escola de Silá na noite, né, que é o Carlos Dia, que veio com o tema sobre a África. Temos aí o puxador de samba, né, pessoas da comunidade, o Kim. E é uma escola que surpreendeu, veio bastante animada, e com um carro alegórico belíssimo, né? Apesar do pouco tempo de organização, né? Mas foi uma escola que surpreendeu, que realmente as baianas veio com a roupa maravilhosa. E realmente com samba no pé, e nós gostamos muito da apresentação do Carlos Dias. Essa é a terceira escola a desfilar, na terça-feira de Carnaval. Nós temos aí o puxador de samba, o Nélio, né? O Grêmio Recreativo Escola de Samba Nova Viçosa e Posse. Também veio a escola com a sua porta-bandeira mirim, falando sobre a Copa do Mundo, né? E também nos surpreendeu com a sua comunidade participando, entendeu? E também fez um bom papel no Carnaval de 2014. Está aí a porta-bandeira Ludmila, representando muito bem a sua escola de samba, a sua comunidade. A bateria veio com a fantasia falando sobre a Copa do Mundo no México, né? Com os sombreros. Então veio dentro do enredo, fez um papel bonito.
Essa é a escola de samba do Pintim, que vem trazendo seu enredo sobre o misticismo e veio muito bonita, muito componente, né? Tem o seu presidente, o Emerson Vander Dias, o Mizim, né? E é uma escola que do último carnaval para cá veio e nos surpreendeu com a garra, com a determinação dos seus componentes. A comunidade participou demais dessa escola e a gente vê aí a animação dos componentes da escola, entendeu? Foi uma escola que realmente demonstrou um belíssimo carnaval, as baianas com a roupa maravilhosa, muito bem trabalhada. Nós tivemos a participação da criançada, que é muito importante, a gente preza isso. A comissão de frente fez uma boa apresentação, entendeu? Com coreografias, enfim, foi uma escola de samba que realmente surpreendeu. A bateria é uma bateria de tradição, que vem com o toque há mais de 20 anos e que os seus componentes acompanham o toque da bateria. Então, a escola que surpreendeu, principalmente por ter muita participação da criançada, que é o que a gente pede muito, para que a criançada participe dos carnavais, né? Das escolas, para a gente ter sempre, para a tradição não acabar. E realmente ao Pintinho veio o carro alegórico com a bruxa, né? Que a criançada gostou muito. E foi muito bom o desfile da Unidos Pintinho. Como ela veio do princípio ao fim, dentro do enredo, né, o seu samba, contando a história, e ela sagrou-se campeã do Carnaval 2014. Nós temos aí o Dimas, né, que é o puxador de samba da escola, que fez uma performance excelente, puxando o samba, juntamente com o Zé Rosa. E o cavaquinho acompanhou direitinho, a bateria estava dentro do ritmo. Essa bateria, a bateria que, como eu disse, é uma bateria que ela vem com a tradição, já não muda o seu batido, e fez várias paradinhas, então foi muito bem, veio do início ao fim, perfeita a escola, por isso sagrou-se campeã. Na esquerda Essa é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Turunas do Vale, né? A sua comissão de frente é uma comissão de frente já tradicional, com suas coreografias, né? No comando do Grayson. A escola veio, é uma escola que tem bastante componente, uma escola também de tradição e com a criançada, isso é muito importante. Mas infelizmente, no meu modo de entender, ela pecou no samba enredo e no enredo, né? Mas é uma escola que veio muito bonita, uma escola forte, uma escola que é difícil de ganhar carnaval deles, entendeu? Devido à organização e à maneira séria que eles levam o carnaval, entendeu? Você vê que as fantasias bonitas, né? A porta-bandeira Messala são pessoas da comunidade. Tá aí o Gleice, né? Que é um dos carnavalistas da escola.
enfim, é uma escola difícil de ser superada, mas que esse ano, no meu modesto modo de entender, ela pecou no enredo, no samba enredo, que foi, né, o que os jurados entenderam que não foi legal. Mas é uma escola deslumbrante, uma escola que cativa, né? Chegamos ao final de mais um Zip Zap. E você é o nosso parceiro. Você daí, a gente daqui, correndo atrás para fazer um programa sempre bacana para vocês, um programa diferente a cada semana. Bom, a gente começou o programa falando da vida do cigano, e a cigana Lilian teve a filhinha dela, a Sofia, passa muito bem. Agradece que a gente esteve aqui discutindo as condições que os ciganos vivem hoje com relação a ter os benefícios, a relação à cidadania. Bem, e a gente viu também o Carnaval de Viçosa. Bom, a gente vai ficando por aqui e aquele abraço. Tchau!